Essa semana eu tenho postado muito sobre experiência do cliente, como é que é a tal da experiência, o que isso tem a ver com a neurociência, com o meu trabalho de coaching, enfim. E aí me fizeram algumas perguntas, e eu até separei as perguntas, e você também pode fazer suas perguntas aí com calma, né? Porque eu tô sozinha aqui e tem que responder aí um monte de coisas, né? Essa semana eu falei um pouco sobre a experiência do cliente, mas talvez sobre um ângulo que eu não queria que você que está me ouvindo aí achasse, oh, que mulher arrogante, o que ela acha, eu que tô certo e ela tá errada. Olha, você pode estar certo e eu estar errada, não tem problema nenhum. Esse é o meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, né, lidando aí com as pessoas, com as empresas, e eu posso estar errada, você pode ter uma outra fórmula, mas eu queria passar assim a minha experiência para você, e se você achar que vale, pega para você. Se você achar que não vale, deleta, sai, não fica aí, enfim, faz o que você quiser, né? Bom, a parte da experiência com o cliente, eu tenho falado muito que ela tem a ver com sentimento, com emoção, e que ela se processa no nosso cérebro, na nossa mente. E como a gente sente tudo isso, acho que está um pouco ignorado, né? Porque o atendimento ao cliente tem tudo a ver com sensação mesmo, né? Como que eu sinto aquele impacto, aquela energia da pessoa que está me atendendo. E tem a ver com calibrar também as expectativas, quer dizer, eu chego no estabelecimento ou na academia com uma expectativa e a pessoa que me atende tem outra expectativa ou não consegue captar a minha expectativa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É mais ou menos assim. Eu quero emagrecer, e aí o professor não entende isso. Ele acha que eu quero ficar mega forte, emagrecer, mas ficar musculosa. Cada um tem uma forma de entender o serviço que quer. Ou a pessoa quer ter um resultado muito rápido e você se propõe a ser mais lento, enfim. Então, tudo isso, claro, se você fizer atendimento ao cliente, se você aprender as técnicas, vai ser excelente, né? Mas se não tiver esse entendimento que embasa a mente humana, vai ser um horror, não vai adiantar de nada para você. E o que é que embasa o atendimento ao cliente, fundamentando na neurociência, né? Tem a ver com a neurociência, tem a ver como que o seu cérebro recebe as emoções, e até por isso eu disse, quem puder assistir, que tá acabando, hein, gente, o Divertidamente, que é um filme, vai ver como se processa as emoções. Então eu vou dar um exemplo. Eu chego para ser atendida por você e sou mal atendida, imediatamente o meu cérebro já começa a ficar com raiva, já começa a mandar um monte de neurotransmissores que me deixa irritada, já não quero mais continuar sendo atendida por você. Ou, se você faz exatamente aquilo que eu estava esperando, nossa, o meu cérebro se inunda de serotonina, endorfina, eu vou te adorar, vou sentir uma energia super ótima e vou querer ficar e ser atendida por você. Então isso ocorre em fração de segundos dentro do nosso cérebro. Por isso que a técnica, ela vem talvez em segundo lugar, né? Ela vem depois que você consegue perceber, e aí quando a gente fala de perceber, envolve uma série de outras coisas, como linguagem corporal, os gestos, o tom de voz. Você ter essa percepção desenvolvida, você precisa trabalhar muito a sua mente. E também envolve você ter intuição, né? Quer dizer, você captar a energia que está no ar, né? Que isso é física quântica, então tudo é ciência, né? Nada é, por exemplo, por acaso, e eu estou falando as coisas sem fundamentação. Então, quando você começa a analisar todo o escopo da experiência do cliente, você começa a perceber por que às vezes você liga para um lugar, só o tom de voz da pessoa já te irrita e você já acha, bom, ela não vai me atender legal. Aí ela já responde alguma coisa que você interpreta como uma grosseria e você já em seguida você é grosso também, e aí o atendimento fica realmente um verdadeiro horror, né? Ninguém consegue se entender. Então, quando eu estou falando de atendimento ao cliente e experiência, ele tem todo um processo, né, de interação de mente com mente. E aí você deve estar pensando, nossa senhora, é mais complicado do que eu poderia imaginar.
de fato, é mais complicado do que você poderia imaginar, porque você tem que estar com a sua mente muito aberta para que as coisas realmente aconteçam de uma forma que você minimize todos esses problemas, a começar pelo teu tom de voz. Então, o atendimento envolve isso, os gestos que você faz, ou se você tem uma cara muito brava, ou se você tem algum problema assim de a voz é muito fina, muito ardida. Então, tudo isso, né, a gente tem que imaginar o seguinte, que dentro do que a gente está se propondo a falar, você, claro, tem que ter as técnicas de atendimento ao cliente, sim, só que como tudo se processa dentro da nossa mente e envolve emoção e sentimento, não dá para você ser um robô atendendo, né? Você tem que ser uma pessoa, um ser humano atendendo outro ser humano, e para isso eu preciso gostar de ser humano, né? Eu preciso gostar de gente para continuar atendendo. Me fizeram aqui algumas perguntas, né, durante aí as minhas postagens, que é assim, o que é exatamente a experiência que eu tô falando, a experiência com o cliente, né? A experiência é a vivência, é o que eu vivo no exato momento que eu entro na sua empresa, ou que eu entro em contato pelo telefone, ou que eu experimento algum serviço. Sempre a experiência é o que eu sinto desse relacionamento. E isso é fração de segundos, né? E aquele ditado popular que a primeira impressão é que fica, é um fato e ela é verdadeira. Então a experiência é o contato. E eu até postei um exemplo que eu tive, foi recente mesmo. Eu liguei, eu tenho 2 computadores, né? Eu trabalho com o notebook da Mac, porque ele é super leve e facilita muitas coisas para mim. E também tenho os PCs, né? Os computadores fixos, que são da Microsoft. Esse computador fixo me deu um trabalhão. E ele atualizou, né, para o novo Windows, e aí eu tive que ligar lá porque deu um probleminha na hora, acho que de reinicializar. No que eu liguei, o tom de voz do cara já foi assim, tá. O tempo todo eu tinha que falar com ele e ele ficava mudo na linha. Eu falava, escuta, você tá aí? Tô. Então assim, eu falei, nessa hora já me veio o sexto sentido, né? Falei, cara, ele não vai te atender bem. Ele vai te enrolar, porque ele já percebeu que você é leiga e nada vai acontecer. Bom, gente, não passou 30 segundos que eu pensei isso, simplesmente a linha caiu. Sabe aquele velho truque de o cara não tá conseguindo, ele desliga a linha? Desligou. Imagina, né? No dia seguinte veio a pesquisa de satisfação. Eu detonei o cara. Óbvio, né? Foi um lixo o atendimento. No fim, eu que tive que me virar para fazer resolver o problema, e haja Google, né, nessa hora para achar as respostas. E aí eu tive que ligar para Apple, né, para resolver um problema super simples também. Gente, é incrível, né, como esses caras atendem, ficam um tempão lá com você, tem paciência, falam na sua linguagem. Então a experiência do cliente é isso, é o cara entender quem eu sou, né, entender que eu sou leiga, que eu não entendo nada de computador e que eu não tenho que entender o linguajar dele. Então, essa experiência me fez sentir valorizada, o meu problema foi resolvido, ele trouxe a solução do jeito que eu queria e me conduziu no meu ritmo. Então, isso é experiência do cliente, quer dizer, é você prestar o seu serviço do jeito que eu gostaria de receber o serviço, e não essa que dizem, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Nada a ver, isso não é experiência, né? É você enfiar a goela abaixo o seu estilo para mim, e não é assim, né? É do jeito que eu gostaria, eu cliente gostaria de ser recebido. E tudo isso, vocês viram, né? Se processa na nossa mente. A outra pergunta que me fizeram das postagens é: como melhorar, então, o atendimento ao cliente em tempos de crise, né? Bom, em tempos de crise, eu tenho percebido que está todo mundo, até já saiu a estatística, né? 70% das pessoas estão morrendo de medo de ser demitida. Gente, uma pessoa com medo de ser demitida está cheia, inundada de cortisol no cérebro. Cortisol faz que ela fique cega no sentido de não perceber o que está em volta,
Então diminui a intuição, diminui a percepção e ela fica assim totalmente perdida, ela não sabe, ela não consegue calibrar a expectativa do cliente, né? E fora que fica egoísta. Egoísta em que sentido? Não tá nem aí, que é garantir o emprego dela. Então, o que a gente precisa para melhorar em tempos de crise, né? Primeira coisa é entender que atendimento é uma experiência e é um sentimento e é uma percepção. Para isso, você precisa deixar a sua equipe muito feliz, muito tranquila, bem treinada para atender, claro, sem dúvida, mas assim, explicando que eles não serão demitidos ou o que você espera deles, criar um ambiente super legal dentro da sua empresa para que essas pessoas possam exercer os seus talentos. Então, na crise, gente, não tem nada que diga que você vai superar, porque a crise está aí. Mas se você não consegue promover uma experiência digna, que as pessoas falam assim, uau, eu tenho vontade de ser atendido por essa pessoa, se você ficar irritado, se você ficar só o tempo todo falando na crise, né? Porque, aliás, gente, todo mundo agora só fala na tal da crise. Ok, ela está aí. O que a gente pode fazer para inovar e para atender cada vez melhor essas pessoas que já estão estressadas e não precisa que você seja mais um fator de estresse, né? Quer dizer, eu já estou estressada com tudo que acontece comigo. Eu ainda vou para uma academia para me estressar mais. Eu ainda vou para um escritório para me estressar mais. Quer dizer, as pessoas não cumprem prazos, nem o que foi acordado. Então é muito complicado. Então acho que em tempos de crise, a experiência tem que ser, de certa forma, até fantasiosa, né? Quanto menos você falar da crise no momento que você está atendendo essa pessoa, quanto mais você deixar ela feliz, quanto mais você trouxer ela para um mundo, assim, digamos, paralelo ao negócio dela, quer dizer, tirar ela um pouco daquele estresse do trabalho, tirar um pouco do estresse do que ela faz, eu acho que isso é o que a gente está precisando, né? Além de inovar nos produtos e serviços. Uma outra coisa que me perguntaram é o seguinte, Marinês, a experiência ao cliente depende de um certo nível de pessoa, porque para ter percepção, para ter intuição, para estar nesse nível tem que ter passado por um processo de coaching absurdo, né? Porque é autoconhecimento. Não deixa de ter razão, né? Realmente a pessoa que você vai contratar para o seu negócio, ela tem que ser digna de atender o seu cliente. Isso é um fato. Tem gente que coloca para atender o cliente, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, qualquer um. Então, às vezes eu vou na recepção de algumas academias que eu falo, meu Deus do céu, olha o nível da pessoa que está aqui na recepção, coitada, nem para ela mesma, ela nem se entende como é que esse cara deixa a empresa dele na mão desse nível de pessoa. Eu não estou falando aqui de nível social, cultural, não sei o que, estou falando de atendimento. A pessoa não tem um pingo de nada, de bom senso. E às vezes nem de educação básica, né? Você olha que ela tá ali enfeitando, é enfeite. E eu sempre digo, não é carinha bonita e corpinho bonito que vai fazer um bom atendimento, né? Então, isso é importante? Claro que é importante, é a primeira. Porque eu tava falando, todo mundo me ouviu? Só dá um clique aí para eu entender se vocês ouviram que eu tava falando de como as pessoas que não têm treinamento, enfim, podem, de certa forma, estar atrapalhando o seu atendimento, né? E eu parei naquela parte que eu estava falando assim, bom, o erro, né, no sentido de como é que a gente vai oferecer uma experiência para o cliente se eu contrato errado, se eu coloco pessoas que não gostam de gente, que não estão preparadas. Então, bate aí, dá um coraçãozinho, qualquer coisa, bate na tela do seu celular, só para eu ter certeza de que você está assistindo, né? Tá tudo ok, gente? Vocês estão aí? Será que eu tô falando para todo mundo? Ah, ok, já vi aí um coraçãozinho. Então, eu estava dizendo o seguinte, que o maior erro relacionado à experiência do cliente é colocar a pessoa errada para atender o seu cliente, né? Ela não tem o perfil e aí ela precisaria de um bom treinamento comportamental, de linguagem corporal, de tom de voz e de regras, né, de atendimento para que ela pudesse oferecer realmente uma experiência
fantástica ao cliente, né? Então, eu sinto que às vezes as pessoas elas negligenciam as recepções, né? Não estou querendo dizer todas, repito, né? Tem muitas recepcionistas e rapazes e meninas excelentes, mas a maioria parece que o pessoal não dá muita importância, parece que a recepção é uma coisa assim de menor importância, né, do negócio. E a recepção ou atendimento telefônico é o primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa. Como é que eu posso colocar qualquer pessoa ou de mau humor ou despreparado ou, enfim, que não tem uma boa aparência ou que não tá nem aí, sabe? Então, assim, a pessoa tem que gostar de gente. Então, isso não é treinamento, né? Isso é a característica, o perfil comportamental da pessoa que você tem que selecionar e na hora da seleção tem que ser levado em conta se é um perfil comunicativo, se é um perfil que gosta de gente. Para isso tem vários testes, né? Tipo DISC, talentos, enfim, porque ali é o primeiro contato, a primeira experiência. Então, depois que eu passo por esse primeiro contato, essa primeira experiência, aí sim é que a gente vai ter uma segunda chance, né? Uma segunda oportunidade de ele, virando cliente, ter contato com os demais membros aí da equipe. Então, as pessoas realmente não vêm prontas, você precisa treinar e às vezes precisa até educar, né? Como falar, como se pentear, como se maquiar. E às vezes eu vejo que as empresas delargam isso, né? Não adianta, as pessoas não vêm prontas mesmo e você precisa fazer a sua parte, né? E aí a última pergunta que me fizeram, graças a essas postagens aí, é Marinês, como é que então é um ambiente perfeito, né? Bom, o ambiente perfeito é quando eu tenho pessoas que conseguem exercer os seus talentos, então são as pessoas certas nos lugares certos, felizes, querendo atender o cliente da melhor maneira possível, e que você tenha todos os procedimentos que eles sigam, né, através dos treinamentos, e que essas pessoas tenham feedback imediato, quer dizer, que elas saibam exatamente o que é que pode prejudicar a relação, que ela é muito frágil, né? Então eu preciso ter pessoas não maduras no sentido de idade, mas eu preciso ter pessoas maduras que gostem de atender as pessoas e que elas controlem as suas emoções, né? Que elas gerenciem as suas emoções, porque no atendimento ao cliente as pessoas provocam, as pessoas estão irritadas e eu preciso ter a competência, a capacidade de oferecer o melhor atendimento possível, independente do humor da outra pessoa. Então a experiência do cliente é você ter um problema e você resolver e solucionar esse problema e não empurrar com a barriga e falar que a culpa não é sua, que o problema é do gerente, enfim. Essa a ideia. Mas, gente, olha, essa semana eu vou continuar postando, né, várias coisas em relação, tanto no Instagram como no Facebook, em relação a atendimento ao cliente. E eu vou, inclusive, divulgar a minha palestra gratuita, presencial, que vai ser na IRSA, dia 18 agora de setembro, no Transamérica Expo Center, às 18h30 até às 19h20. Eu vou falar muito mais sobre experiência do cliente, né? Vou dar muito mais informações do que eu falei aqui hoje e vou passar para vocês, né? Então, quem tiver interessado, é só preencher lá nome e e-mail, nada mais do que isso, e comparecer aqui em São Paulo, capital, nessa sexta-feira, patrocinado pela Listenex. Olha que legal, a minha palestra está sendo paga pela Listenex, que é uma empresa de ambientação musical, para as academias, empresas do tipo Hering, a MAC, cosméticos, enfim, vários clientes, além das academias, e eles estão oferecendo de graça a cada um de vocês que for. Não é uma palestra comercial, não vou ficar fazendo comercial da Listenex, pode ficar super tranquilo. Realmente eu vou falar sobre os 5 sentidos que envolvem a experiência. Então não perca também mais vídeos, né? E, gente, desculpa aí, ó, a transmissão meio interrompida, mas a gente vai aprendendo. Prometo que as próximas sairão melhores. Obrigada, até uma próxima oportunidade e bota aí, clica aí se você gostou ou escreve seu comentário que eu já vou sair do ar. E espero que você use essa ferramenta também, né, nos seus negócios, que eu vi que tem bastante gente aí que tem empresa, que acessou. Então, até uma próxima, gente. Tchau, tchau, obrigada.